Olá, pessoal! Essa é mais uma aula de geografia e o tema é transformações da paisagem. Nessa aula aprenderemos o que são paisagens, tipos de paisagem natural e cultural, transformação das paisagens ao longo do tempo, mudanças ocasionadas pela Revolução Industrial e pela urbanização. Para você que chegou agora no nosso canal, inscreva-se, aperte o joinha, dê o seu like e se liga. Ao longo da aula teremos 2 perguntinhas para você responder nos comentários. A sua opinião é muito importante para mim. O que é paisagem? A paisagem pode ser entendida primeiramente como tudo aquilo que está no campo de visão do observador, ou numa fotografia e imagem. Então, pessoal, a paisagem seria tudo aquilo que você vê. Então, ele não é apenas um elemento, ele é formado por um conjunto de elementos. A paisagem é formada por diferentes elementos que podem ser naturais ou humanos culturais. O trabalho e as tecnologias modificam esses espaços e, consequentemente, as paisagens. Assim, a paisagem é o conjunto de elementos naturais e culturais que podem ser vistos em um local. Então, a paisagem natural ela foi sendo modificada pelo homem ao longo do tempo, por meio do trabalho e das tecnologias. Quando o homem realiza, por exemplo, a agricultura, ele está modificando a paisagem natural. Quando ele constrói uma casa, ele está modificando a paisagem natural. Então, a maior parte das paisagens são formadas tanto pelos elementos naturais quanto pelos elementos culturais. A paisagem é um todo composto pelos dois. Elementos da paisagem. Nas paisagens, podemos encontrar os elementos naturais, como vegetação, relevo, clima, e os elementos humanos ou culturais, que são produzidos pela sociedade, como carros, edifícios, estradas, etc. Esses elementos podem ser vistos juntos em uma mesma paisagem e aqueles que são predominantes determinarão a classificação. Então, nessa primeira imagem, a gente tem um vulcão, uma paisagem natural. O vulcão, as nuvens, a vegetação natural. Então, quando a gente olha essa imagem, a gente percebe que tem mais elementos formados pela natureza do que elementos feitos pelo homem. Então, essa paisagem é natural. Nessa segunda imagem, a gente tem uma igreja, uma construção, e também temos aí palmeiras. Então, nessa paisagem, a gente tem tanto o elemento cultural, que seria essa igreja, e tem alguns prédios ali também no fundo, que são elementos culturais, porque foram construídos pelo homem. E nós temos também as palmeiras, que é um elemento natural. Então, essa paisagem, ela tem mais elementos do cultural. Quando a gente olha ela como um todo, a gente percebe mais a modificação do homem do que, em si, a prevalência da natureza. Então, por isso, a gente diz que essa paisagem é cultural. Não é porque existe um elemento na paisagem que é de natureza natural ou cultural que a gente fala que a paisagem é classificada como tal coisa. Todas as vezes que a gente for classificar uma paisagem, a gente tem que olhar ela como um todo e ver quais são os elementos que estão predominando, aqueles que estão aparecendo mais. Classificação das paisagens. Elas podem ser classificadas de 2 formas: paisagem cultural humanizada, que é aquela que foi modificada pelo homem, e a paisagem natural, que possui a maior parte dos elementos provindos da natureza. Para o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, a paisagem cultural seria uma porção peculiar do território nacional, representativa do processo de interação do homem com o meio natural, a qual a vida e a ciência humana imprimem marcas ou atribuem valores. Pessoal, então o que é que quer dizer esse conceito? Que essa paisagem cultural seria um espaço modificado aí, do espaço humano, e que representa a interação do homem com a natureza.
do qual ele modificou, né? Esse imprimir as suas marcas é quando a gente modifica uma coisa, a gente deixa as nossas marcas e atribui novos valores. Então, uma igreja, ela não é simplesmente uma construção, tem um valor naquilo ali, tem uma religiosidade. Então, por isso que a gente não fala apenas paisagem, né, humanizada, a gente também fala cultural, porque a igreja não é apenas um elemento humano, é também um elemento cultural de religiosidade. Transformações históricas na paisagem. A paisagem modificada, humanizada, cultural, é o resultado da ação das coletividades de caçadores e coletores que realizaram em seus constantes deslocamentos uma modificação irreversível da paisagem através do uso do fogo, derrubada das árvores, etc. Então, as primeiras modificações aí do homem sobre a paisagem natural foi através dos caçadores e coletores, que eram nômades, né, que mudavam de um lugar para outro, e durante essas mudanças, eles produziam modificações da natureza, né, igual utilizavam fogo, derrubavam árvores, então modificando aí uma paisagem natural. A paisagem é histórica porque ela se modifica ao longo do tempo e assim podemos observar em um mesmo ambiente em dois períodos diferentes, o antes e o agora, estabelecendo uma conexão entre o passado e o presente. E ainda podemos considerá-la quanto ao conhecimento do que foi transmitido sobre ele de geração em geração. Então, todos nós já percebemos as mudanças na paisagem. Por exemplo, uma determinada rua, né, tinha 3 casas, aí são construídas mais 3 casas, modificou a rua. Um local que tinha uma igreja e passou a ter do lado um supermercado, mudou a paisagem. Então, se a gente for observar, praticamente o tempo todo as paisagens são modificadas. De um ano para o outro, a gente vê uma grande diferença entre um local que a gente observava antes e um local que a gente observava depois. Então, a gente pode dizer que essa paisagem tem o antes, que era como essa rua, esse local era antes, e tem o agora. E também vai ter o futuro, porque dificilmente uma paisagem vai se manter igual. A paisagem, ela é modificada ao longo do tempo, porque o homem está sempre transformando essa natureza. Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo da enseada do Botafogo. Então, na primeira imagem que a gente está vendo aí à esquerda, que é esta aqui, ó. A gente olhando essa paisagem, a gente pode dizer que ela é o quê? Natural ou cultural? Natural, ela é predominantemente natural. Por quê? A maior parte dos elementos que está aqui, o Pão de Açúcar, né, a praia, a vegetação, praticamente só temos elementos naturais aqui. Já na segunda, olha a quantidade de prédios, a quantidade de barcos, olha só como que modificou essa paisagem ao longo do tempo. Então, essa paisagem aqui, a gente já poderia dizer que ela é humanizada ou cultural. A gente não poderia dizer que essa paisagem é natural, ela já foi muito modificada pelo homem. Então, olha, se a gente observar essa imagem e essa imagem, a gente pode dizer o quê? Que isso era o antes, isso era o depois, né? O antes e o agora. Então, a gente pode dizer que o homem modificou aí essa natureza, certo? As transformações da paisagem. A paisagem insere-se num processo histórico, pois apresenta a marca da atividade produtiva dos homens e de seus esforços para habitar o mundo, adaptando-o às suas necessidades. Um exemplo dessas mudanças históricas podemos verificar nas imagens da cidade do Rio de Janeiro, na área de Enseada do Botafogo, onde estão localizados os tradicionais elementos naturais, Morro do Pão de Açúcar e Urca. Então, pessoal, é errado a gente pensar que numa paisagem humana, humanizada, cultural, só vai ter elementos do homem. Não, vocês viram que continuou tendo lá o elemento natural, continuou tendo pão de açúcar, continuou tendo a urca, continuou tendo a praia. Porém, a maior parte ali, olhando aquele todo da paisagem, a
já foi muito modificado. Então, a gente pode dizer que aquela paisagem é modificada. Mas mesmo na paisagem modificada, a gente tem elementos naturais e também culturais. Então, deixei aí uma perguntinha para vocês. E você já percebeu alguma mudança na paisagem? Alguma mudança aí na sua vizinhança, na sua vida? Conte a sua experiência. Estou aguardando aí a história de vocês. As primeiras modificações da paisagem. Então, como a gente já viu anteriormente, as primeiras civilizações humanas eram essencialmente nômades, né? Mudavam de um lugar para outro. E em sua evolução, a agricultura foi o fator primordial que propiciou ao homem tornar-se sedentário. Tornar-se sedentário significa que ele não precisa ficar mudando o tempo todo, não precisava ficar andando o tempo todo. Podemos afirmar que a agricultura é uma técnica que evoluiu com o passar dos anos. Então, se a gente pensar na agricultura antiga, né, que é feita com arado, aquela bem tradicional, e a agricultura hoje, que a gente tem com tratores, com grandes máquinas, então essa agricultura modificou muito. Então, a agricultura de antigamente, aquela lá que é feita com arado, né, com enxada, ela é diferente da agricultura que é feita com as máquinas? Sim, mas todas duas são agricultura. O que vai modificar aí é a forma, né, o instrumento, mas a técnica continua sendo a mesma. De toda maneira é feita a agricultura. E a agricultura é baseada no plantio, né, em molhar, em colher. A técnica da agricultura é a mesma. O que vai mudar são os instrumentos, que aí no caso vão ser as máquinas. Outro grande marco histórico que incentivou a modificação da paisagem do rural e do urbano foi a Revolução Industrial, ocorrida no século XVIII na Inglaterra. A Revolução Industrial e suas mudanças. A Revolução Industrial é o conjunto de inovações na maneira de produzir que aceleraram o processo de expansão capitalista, desencadeando transformações no espaço geográfico e nas relações entre países e pessoas, visto que a indústria é capaz de transformar a matéria-prima em bens de consumo e produção. O surgimento das máquinas revolucionaram a produção, pois substituíram ferramentas usadas anteriormente pelo trabalhador em manufaturas e artesanato. Então, ele modificou essa forma de produzir antigamente, que era de manufatura, artesanato, né? Basicamente era manual. E passou a ser a partir da máquina, é o que a gente chama de maquinofatura. Eu trouxe aqui para vocês uma imagem da máquina a vapor, que foi uma das primeiras máquinas que surgiram aí na Revolução Industrial, que é um marco da Revolução Industrial, e ela foi uma das primeiras a começar a substituir esse trabalho manual do homem e ser utilizado pelas máquinas. Então, a partir desse uso das máquinas, muitas pessoas saíram da área rural, do campo, e mudaram para a área da cidade, para o urbano. Então, a partir daí, também vai gerar o processo de urbanização. Por isso, a Revolução Industrial, ela mudou não só a vida das pessoas, né, mas também o lugar, a paisagem onde vivem. As mudanças devido à urbanização. O homem é um dos principais agentes transformadores da paisagem. A evolução e o crescimento das sociedades humanas levaram ao surgimento das áreas urbanas, inicialmente por meio da criação de vilas, que evoluíram para pequenas e médias cidades, e atualmente algumas dessas cidades se transformaram em metrópoles. Então, pessoal, aqueles primeiros grupos de habitantes nômades que depois se tornaram agricultores, eles formaram primeiro pequenas vilas. Depois, com o passar do tempo, essas vilas foram crescendo, se tornaram pequenas e depois médias cidades. E hoje nós encontramos aí lugares, cidades que são enormes, né? Que é o que a gente chama aí das metrópoles. O êxito, né? O êxito é dar certo. Da industrialização favoreceu o diversificado mercado urbano de trabalho,
que começou a atrair as populações. Desta forma, ocorre o êxodo rural. A urbanização crescente cria um novo cenário ou paisagem para o espaço urbano, no qual as cidades estão repletas de problemas com diferentes graus e intensidades. Então, com a industrialização crescendo, foi atraindo as populações cada vez mais para o urbano. Quando a maior parte da população do rural mudou para o urbano, é chamado esse processo de êxodo rural. No Brasil, esse processo foi muito rápido e ocorreu em cerca de 1940 a 1980. Quando a maior parte da população mudou para as cidades e ocorreu a urbanização, a gente pode dizer que o espaço urbano e o espaço rural foram modificados, né? Porém, o espaço urbano foi modificado também com aspectos negativos, né? A gente tem hoje as cidades com vários problemas, seja ele falta de habitação, problemas de saúde, de saneamento básico, trânsito. Então, a paisagem urbana. A paisagem urbana é fruto da obra coletiva produzida pela sociedade e, por isso, também são chamadas de paisagens organizadas, pois representam o resultado de uma ação consciente, combinada e contínua sobre o meio natural, construindo casas, praças, etc. Então, as construções todas são pensadas, então, por isso, a gente pode dizer que elas são conscientes, são organizadas. Então, eu trouxe um exemplo aí de uma grande cidade. A gente pode ver que, né, essa paisagem ela é organizada. E essa paisagem urbana ela é muito diferente da paisagem rural. Então, considerando isso, responda aí para mim. Quais são as diferenças entre a paisagem urbana e rural? Muito obrigada pela presença de vocês. Até a próxima aula. Não se esqueça de se inscrever e dar o like. Tchau, tchau!